Próximo exercício. Durante a exposição, havia um espaço de venda de flores. Um buquê de flores custa R$ 350, mas, se for pago em dinheiro, tem um desconto de 15%, e se for pago com cartão à vista, o desconto é de 5%. Determine o valor a ser pago pelo buquê de flores nas duas situações. Então a gente tem, que o valor do buquê é R$ 350. Se ele pagar em dinheiro à vista, ele tem um desconto de 15%. Então, a gente sabe que 15%, em forma fracionária, é 15 por 100. 15%, certo? Então, se a gente pega o valor do buquê, 350, e a gente multiplica, por 15%, vamos descobrir qual que vai ser esse desconto. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Como aqui embaixo não tem nada, é o número 1. 350 vezes 15. 350 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 0, 5, 7. Mais 5, 12. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Então aqui a gente ficou com 5.250 dividido por 1 vezes 100, 100. Então, 5.250 dividido por 100. Temos um 0 aqui e um 0 aqui, podemos cortar. 10 dividido por 52, na tabuada do 10. 5 vezes 10 dá 50. 52 menos 50 vai sobrar 2. A gente abaixa o 5. Tabuada do 10, não tem 25, mas o mais próximo é o 20. 2 vezes 10, 20. 25 menos 20 vai sobrar 5. Como a gente não tem mais ninguém, para baixar, colocamos uma vírgula e acrescentamos um 0 aqui. Tabuada do 10 tem 50? Tem, 10 vezes 5, 50. Então, 50 menos 50 vai sobrar resto 0. Então, descobrimos que o desconto de 15% corresponde a R$ 52,50. Mas o exercício nos pede, qual que é o valor que vai ser pago com desconto. Então, a gente tinha lá 350 e vamos subtrair, descontar 52,50. 0 menos 0, 0. 0 menos 5 não dá, temos que emprestar. Então, daqui vai 1 para cá e daqui vai 1 para cá. Aqui a gente vai ficar com 4 e aqui com 9. 10 menos 5, 5. 9 menos 2.
7. 4 menos 5 também não dá, então temos que emprestar. 14, né? Menos 5. 9. E 2 menos 0, 2. Ou seja, né? O valor que ele pagará com desconto é de exatamente R$ 297,50. Esse é o valor já descontado os 15%. O outro desconto possível, né, é se ele pagar no cartão à vista. Aí ele tem um desconto de 5%, ou seja, em forma fracionária, né, 5 sobre 100. Então, 350, que vai multiplicar 5 sobre 100 para a gente descobrir qual é o valor, né, desse desconto de 5%. Multiplicação de fração, numerador com numerador e denominador com denominador. 350 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. 1750. 100 vezes 1, 100. Então a gente tem 1750 dividido por 100. Temos um 0 aqui e um 0 aqui, a gente pode cortar. Tabuada do 10 tem 17? Não, né? Mas o mais próximo e menor, 1 vezes 10, 10. 17 menos 10, sobra 7. A gente abaixa o 5. Tabuada do 10 tem 75? Não tem, né? Mas tem 70, que é o mais próximo. 7 vezes 10, 70. 75 menos 70, vai sobrar 5. Como a gente não tem mais ninguém para baixar, colocamos a vírgula e acrescentamos um 0. Tabuada do 10 tem 50? Tem, né? 5 vezes 10, 50. 50 menos 50 vai sobrar 0. Então a gente sabe que o desconto de 5% equivale a 17,50. Então, né, qual que é o valor que ele vai pagar nesse buquê com o desconto de 5%? Se o buquê valia 350, vamos subtrair o desconto de 17,50. 0 menos 0, 0, que não dá, né? Então, temos que emprestar. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 4. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 4 menos 1, 3. E 3 menos 0, 3. Ou seja, né? Ele vai pagar aí um valor, né? De R$ 332,50. É o valor pago com desconto de 5%. A última atividade agora, atividade 4, o labirinto das frações. Capitu é a gatinha de Mariana. Ela ficou presa no labirinto das frações. Para andar por esse labirinto, existem regras. Só pode caminhar sobre os lados do hexágono e não pode passar pelo mesmo hexágono 2 ou mais vezes. Para chegar até Capitu, Mariana deverá somar as frações que encontrar pelo caminho e essa soma deve ser igual a 1. Ajude Mariana a encontrar Capitu, indicando quais hexágonos ela deve passar, de forma que a soma das frações seja igual a 1. Então, né, aqui vocês teriam que fazer por tentativa, né? A resposta correta é, se Mariana, né, percorrer o caminho aqui 1 sobre 2
meio, depois passar no 1/6 e depois passar no 1/3. Ela chegaria no Capitu, e essa soma de meio mais 1/6 mais 1/3, né, daria o resultado 1. Essa, né, é uma das maneiras. Né? Se a gente fazer essa soma, o menor múltiplo comum, né? Vocês vão ver na tabuada lá do 2, do 3, do 6, vai ser, né, o número 6. 2, 4, 6. Aí na do 3, 3, 6. E na do 6, né, já começa com o 6 mesmo. Ou seja, o menor número, né, comum aqui é o número 6. Então, nosso denominador aqui é 6, né? Nossa primeira fração denominador é 2, a gente multiplica por 3 para ficar com o denominador 6. Então, em cima ficou 3 vezes 2 embaixo, então denominador 6. 1 vezes 3, 3. Na outra fração, o denominador já é 6, né? Então, já está correto. E na última, a gente multiplica, né, por 2 para ficar igual ao denominador 6 e também multiplica em cima. Então, 1 vezes 2, 2. Essa soma, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 sobre 6 é a mesma coisa, né, que 1. Essa é uma das maneiras. Outra maneira, né, seria este caminho aqui, ó. Se ela pegasse o caminho do 2/6, passasse pelo 1/3 e também passasse novamente pelo 1/3 e chegaria aqui no Capitu. Essa soma de 2/6 mais 1/3 mais 1/3 também chegaria no resultado 1, tá ok? Então, com o fim dessa atividade, a gente finaliza, né, situação de aprendizagem 3. Agora, né, vamos corrigir os exercícios da situação de aprendizagem 4. A primeira atividade: diferentes perspectivas. Como será possível representar, no plano bidimensional, um objeto tridimensional? Né? Os objetos, né, tridimensionais, no caso, né, o carro, né, é um objeto tridimensional. A gente pode representar ele, né, no plano bidimensional, desenhando, né, esses objetos de acordo com as perspectivas, ou seja, pelas perspectivas, né, frontal, lateral, de cima, de fundo, né? Então é possível, né, a gente pegar os objetos tridimensionais e desenhar num plano bidimensional, desde né, que a gente desenhe uma representação por perspectivas.
Em cada um dos desenhos, assinale como você imagina a vista usada para a representação feita. Então, o primeiro aqui, ó, né? Então, a gente tem uma frigideira, né? Com um ovo fritando. Aí tem pra gente assinalar: vista de cima, vista lateral, vista frontal. Né? É bem fácil, né, da gente fazer essa análise, ó. Parece mesmo, né, que está sendo algo assim de cima, uma vista de cima. Que ó, a gente consegue ver, né, a frigideira, né, o ovo dentro da frigideira. Então é uma vista de cima. Então a resposta aqui é a vista de cima. Agora no carro, né? Aqui ó, a gente consegue ver o que? A porta, né? Os dois pneus. Então é uma vista lateral, né? Porque de cima a gente conseguiria ver o que? O capô, né? Aqui em cima. Agora, visão frontal, a gente vê, né? Daria para a gente ver os faróis da frente. Então aqui é uma visão lateral. Agora aqui a gente tem um copo, né? Com um suco aí dentro. Essa vista, né? De cima a gente sabe que não é. Por quê? De cima, né, a gente veria toda a boca do copo. E a gente não consegue ver isso. É uma vista lateral? Sim, né? Porque a gente, ó, tá vendo, né, o líquido do copo na parte lateral. Então, é uma vista lateral. Mas também é uma vista frontal. Né? Por quê? Ó, como é um copo, né, com líquido dentro, de qualquer jeito, né, que você girar esse copo, você vai estar vendo ele lateralmente e frontalmente. E você vai estar tendo a mesma visão. Ou seja, é uma vista lateral e uma vista frontal. Próximo exercício. Escreva qual é a vista representada em cada caso. Então, né, na primeira imagem aí a gente tem um carro e conseguimos ver as portas, né, laterais, os dois pneus laterais. Então, é uma vista, né, lateral. Na segunda imagem, né, o carro está aparecendo aí pra gente os faróis, a placa, né? Então, é uma vista, né, frontal. A gente vê o carro de frente. No terceiro, a gente vê, né, em um ângulo, olhando toda a superfície do carro. Então, é uma vista de cima. E o quarto e último, a gente vê, né, a traseira do carro. Então, é uma vista de fundo. Observe a montagem feita com os cubos. Desenhe cada uma das vistas indicadas pelas flechas. Então, né, aqui a gente tem ó, a vista de cima, vista de fundo, né, daquele lado de lá, vista lateral direita, vista frontal e a vista lateral esquerda. Então, né, se a gente for para a gente desenhar a vista, ó, na vista de cima, a gente vai ter esta imagem, ó. Esse 2 representa, né, essa parte que tem dois bloquinhos, ó. Que aqui tem um, né? E embaixo dele ali tem outro. Então essa parte aqui representa os dois. Aí no caso aqui representa um e aqui representa um. Então a vista de cima a gente vê, né, neste formato, aparecendo, ó,
onde tem os dois bloquinhos, 1, 1. Vista frontal, que é esta aqui, ó, nossa de frente. A gente vê, né, inicialmente aqui, ó, este cubo primeiro, né, vista frontal. Aí tem o atrás representando os dois e o do lado, né, que é este, ó. A vista lateral direita, e quando a gente olha aqui, né, na lateral direita a gente tem esta visão. E na lateral esquerda, essa visão, né? A gente vê que tá uma invertida aqui quando a gente olha, né, na lateral direita e na lateral esquerda. A próxima atividade é para a gente observar, né, esses poliedros e identificar quantos cubos foram utilizados para formar cada um. Represente as diferentes vistas para cada poliedro, completando a tabela. Então aqui, ó, a gente tem quantidade de cubos, né? A gente, ó, tem um aqui, dois, tem um aqui atrás e outro aqui. Então, 4 cubos. Aqui também temos 1, 2, 3, 4. E a mesma coisa na última imagem, onde a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 cubos. E, né, de maneira análoga ao exercício anterior, a gente vai fazer a perspectiva, né? A vista de cima, a vista de trás, a vista lateral direita, vista lateral esquerda e a vista de frente. Desses 3 casos, tá? Nesses 3 poliedros. Então, né, a vista de cima aqui, vocês podem, né, conferir aí se vocês acertaram. A vista de cima da primeira imagem, a vista de trás, vista lateral direita, vista lateral esquerda e vista de frente. Segue, né, na segunda imagem, a vista de cima, vista de trás, vista lateral direita, vista lateral esquerda e a vista de frente, ó. Né, se a gente olhar na lateral direita e na lateral esquerda, a gente vai perceber que nesse segundo poliedro e no terceiro, elas são, né, iguais. A gente tem a mesma perspectiva, tanto olhando da direita quanto da esquerda. E o terceiro poliedro, né, que é a vista de cima, ó. Novamente, né, esses números aqui representam, no caso aqui, ó, aqui representa 1, aqui representa 1, e aqui representa os dois, que tem 2 bloquinhos. Aqui a gente representa o 3, né, 3 bloquinhos, e aqui 1 bloquinho. Aqui vamos representar por 2 bloquinhos, e aqui também 2 bloquinhos. Por isso, né, os números aí, para facilitar, né, a localização. Agora vamos para a atividade 2. Ângulo de visão. Campo visual é o limite da visão de cada olho, ou seja, são os pontos verticais e horizontais máximos que os olhos são capazes de ver. Quando uma pessoa está dirigindo, o ângulo de visão frontal binocular, ou seja, os 2 olhos abertos, diminui à medida que a velocidade aumenta. Isso significa que, ao ter uma visão central menor, o ângulo de visão frontal binocular diminui. Isso é conhecido como o efeito do túnel. Este efeito significa que, ao ter uma visão central menor, por exemplo, ao aumentar a velocidade do carro, perdemos detalhes durante a condução, como pedestres, que podem se aproximar lateralmente, semáforos ou qualquer outro sinal de trânsito. O ideal seria ter um ângulo de visão
aéreo com o qual pudéssemos ver tudo. Esse é um dos motivos, né, de existir limites de velocidade, que aliviam os defeitos da nossa visão, de acordo com as áreas pelas quais dirigimos. Aí o primeiro exercício, né, é uma pesquisa, né, sobre o campo de visão do ser humano. Então, né, vocês deveriam ter feito uma pesquisinha, né, rápida, para se localizarem, né? Então a gente tem que nessa pesquisa, né, vocês encontrariam uma informação, né, muito importante. Sobre o campo, né, de visão do ser humano. E, né, o ser humano, ele tem uma visão, né, que a gente considerada normal, né, quando a gente fala, e a nossa visão, ela cobre, né, cerca de 180 graus no nosso campo de visão. Ou seja, 180 graus, né? Meia, se você pensar, né, lá numa circunferência, 180 graus, né, é meia volta. Ou seja, você consegue, né, tenta fazer agora para você ver, olhar pelos lados assim, você vai ver que você consegue, né, ter uma visão de 180 graus. Então, uma informação importante, né, que em relação ao campo de visão do ser humano, cobre, né, cerca de 180 graus. Os animais possuem diferentes campos de visão. A tabela a seguir mostra o campo de visão aproximado de alguns animais. Então a gente tem que o cavalo, ele tem um campo de visão dele de 215 graus. Já o gato, ele tem, né, o campo de visão de 200 graus. E o cachorro de 240 graus. Então, em seu caderno, usando transferidor e régua, construa o ângulo correspondente ao campo de visão para cada tipo desses animais. Então, aqui a gente tem o cavalo, ó, campo de visão dele de 215, né? E essa é a representação do ângulo. Aqui o gato de 200, esta é a representação. E aqui, né, é que a imagem estava errada, então dei uma corrigida, ó. De 240, né, é o do cachorro. Então, o ângulo pega toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte que está em verde. E essa parte aqui, tá, vocês desconsideram, porque estava errado. Agora é com você. Responda as perguntas utilizando as informações desta atividade e da pesquisa realizada, né, anteriormente. Letra A. Qual a diferença entre o campo de visão dos animais da tabela e do ser humano? Então a gente tem que o cavalo, o campo de visão dele, 215. A gente sabe, pela nossa pesquisa, né, que o ser humano tem um campo de visão de 180 graus. Então, né, se a gente pega
o campo de visão do cavalo e subtrai, né, com o campo de visão do ser humano, a gente encontra a diferença. Né? Sempre que a gente fala em diferença, a gente já pensa em uma subtração. Então, a diferença do ser humano, né, dos animais e do ser humano em relação ao cavalo é de 35 graus. O gato a gente faz então 200 menos 180, a diferença é de 20 graus. E do cachorro, 240 menos 180, 60 graus. Ou seja, né, o cachorro aqui é o que tem o campo de visão mais amplo, né, que tem a diferença maior para o ser humano. Letra B. A coruja pode girar sua cabeça até um ângulo de 270 graus. Isso significa que seu campo de visão será o mesmo dos demais animais indicados na tabela? Elabore um parágrafo justificando sua resposta, explicando, né, o porquê da sua opinião. Depois, efetue uma pesquisa sobre o campo de visão da coruja. Então, não será, né, o mesmo. O campo de visão da coruja não será o mesmo, né, dos demais animais indicados na tabela. Então, não será o mesmo. Porque, né, as corujas, ela tem um campo de visão restrito de 110 graus. Então, elas precisam girar a cabeça para olharem para os lados. Ou seja, elas conseguem, né, como o exercício já nos fala, girar a cabeça até 270 graus. Por que isso? Porque, né, ela tem aí uma falta de visão, né? Porque ela só consegue ter um campo de visão de 110 graus. Ou seja, ela gira a cabeça dela para compensar, né, essa falta do campo de visão que ela tem. Então, as corujas têm, né, um campo de visão restrito de 110 graus. Então, elas precisam girar, né, a cabeça para compensar a falta de visão. Assim, né, a gente encerra a situação de aprendizagem 4, a correção dos exercícios. Se vocês precisarem, né, tirar alguma dúvida, podem estar me mandando, né, uma mensagem no WhatsApp que a gente conversa e vê qual que é a sua dúvida. Meu número é esse, tá? Aí é só adicionar e me mandar uma mensagem.